Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Fanático, canal esse que é dedicado a você que é torcedor do Santa Cruz e é fanático pelo clube como eu sou. No vídeo de hoje eu vou comentar aqui a polêmica na escalação da arbitragem. A Federação Pernambucana de Futebol, né, a comissão da arbitragem, né, da Federação Pernambucana de Futebol fez o favor, né, mais uma, né, do seu Evandro Carvalho, de escolher dois árbitros que o Santa Cruz tinha enviado inicialmente um ofício pedindo para não escalar, que foi o Thiago Nascimento e o Rodrigo Pereira. Thiago Nascimento foi colocado no VAR e o Rodrigo Pereira, pasme, aquele mesmo árbitro daquele pênalti inexistente, né? Daquele pênalti ridículo lá, exatamente em Petrolina, ano passado, foi escalado para ser o árbitro do jogo, né, da primeira semifinal do Clássico. E aí o Alan Araújo falou na Rádio Jornal, eu vou colocar aqui o áudio do Alan Araújo arretado com essa definição da arbitragem. E vamos ver, né, vou dar minha opinião aqui, vamos ver como o Santa Cruz vai proceder para ver se consegue reverter isso aí e impedir, né, desse árbitro que já provou que toda vez que apita o Santa Cruz, ele apita mal, prejudica o Santa Cruz, né? E o Thiago já teve episódio, o próprio Alan vai falar aí, de problemas com ele quando era quarto árbitro. E é isso aí que a gente vai comentar e eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então já vai dando like, compartilha esse vídeo para algum amigo, se inscreve no canal e não deixa de ativar o sino de notificações, beleza? Vamos primeiro aqui colocar a notícia, né? Quem nos segue no nosso Instagram viu que eu coloquei, né? A notícia essa que foi passada em primeira mão pelo repórter da Rádio Jornal, João Vitor Amorim, dizendo exatamente que o Rodrigo Pereira seria o árbitro, né, da primeira partida da semifinal do Pernambucano. E aí o próprio João Vitor Amorim, ele colocou aqui no Twitter dele que a direção de futebol não gostou da escalação nem do Rodrigo Pereira e nem do Thiago Nascimento para o Clássico. E aí o Alan concedeu uma entrevista e eu vou colocar aqui para vocês. Edinaldo, e uma bronca já para o Clássico. Saiu a arbitragem. Rodrigo Pereira vai apitar o Clássico. O Humberto Martins é o auxiliar 1, Fernando Antônio é o auxiliar 2, Michelangelo Almeida o auxiliar de número 4, né, o quarto árbitro, o Thiago Nascimento é o VAR e o Clóvis Amaral o auxiliar de vídeo. O que é que isso tem a ver? Todos são de Pernambuco, mas o Santa queria árbitro de fora do estado. Isso foi dito, pelo menos, pelo diretor de futebol do Santa, Alan Araújo, que garante que o clube, antes do Carnaval, protocolou de novo um pedido para a segunda fase do estadual ter arbitragem de fora. Vamos ouvir, então, a bronca do diretor de futebol do Santa, Alan Araújo, que não queria a arbitragem daqui. E outra coisa, o Santa alega que tinha pedido para que Rodrigo Pereira não apitasse o jogo do Santa, Thiago Nascimento e Débora. Então, na declaração, Alan disse que só faltou a Débora para ser completa a arbitragem contra o Santa Cruz, segundo ele. Lembrar que o Náutico pediu e a federação aceitou. A questão do Rodrigo, foi um jogo passado, do Rodrigo Pereira, do ano passado com o Petrolina, teve aquela questão do pênalti, né, que foi muita confusão aquilo ali, desde aquele dia ele não apitou mais jogo do Santa. A questão do Thiago Nascimento já tem algumas situações que o Santa alega que teve problemas com ele, inclusive vestiário, a gente vai ouvir agora, e a Débora por conta da questão do Mezengue. Então foram os 3 vetados pelo Santa, só que a comissão de arbitragem escalou 2 dos 3 vetados. Se o Náutico pediu e foi atendido, o Santa pede e não é atendido, isso é questão de prestígio para um e falta de prestígio do outro, é isso, João? Eu não sei não, você está dizendo, né? Não, estou perguntando. Não, eu não sei não, o que é que você acha? Eu acho que é falta de prestígio, porque se o meu co-irmão pede e consegue, e eu vou lá, peço e não consigo, eu estou desprestigiado na federação. Vamos ouvir o Alan Araújo, o que é que ele disse sobre isso? Boa noite, João, boa noite, ouvinte, boa noite a torcida do Santa Cruz. A gente falando em meu nome principalmente, né? Nós aqui no Departamento de Futebol ficamos bem surpresos
legislativamente com a escalação, né? Hoje, não por nada pessoal contra profissionais, mas por erros cometidos, né? Rodrigo, aquele erro crasso no Petrolina no ano passado, que era um jogo com adversário direto pela vaga da Série D, e Thiago Nascimento pelo conjunto da obra, né? Inclusive, Thiago era o quarto árbitro daquele jogo também. E você tem acompanhado o futebol pernambucano aí, não existe jogo do Santa Cruz sem que haja uma polêmica com o Thiago, né? Logo depois daquele jogo do Petrolina, ele teve um episódio, né, com o executivo do Santa Cruz, ele invadiu lá o vestiário do Santa Cruz aos gritos, né, dizendo que o Santa Cruz estava atrasado e deveria voltar. E, obviamente, a gente sabe que isso não faz parte do papel do quarto árbitro, ele tem que notificar, né, e deixar com que os profissionais do clube retornem ao gramado. E, obviamente, estourar o tempo, ele notifica, ele registra em suma, mas não entrar da maneira desequilibrada aos gritos, como ele fez no ano passado. Então, assim, hoje o Santa Cruz, por conta desses erros, né, a gente tem vetos contra alguns árbitros, né, e aí só para citar nominalmente, Rodrigo Pereira é um deles, né, e Thiago Nascimento, e a própria Débora, nada anterior, mas principalmente foi os erros desse ano. Então, assim, se você tem uma lista que existem 3 vetos e por alguma razão a federação e a comissão de arbitragem acha que faz sentido e é bom para o espetáculo e é bom para a competição escalar 2 desses nomes, deixa a reflexão aí para quem teve essa brilhante ideia. Dos 3 nomes que hoje existe um veto direto do Santa Cruz formalizado através de ofícios, escolheram 2, né? Então só faltou um para ficar completo. O Santa tinha pedido o árbitro de fora também para essa fase, correto? Tinha protocolado, né? Desde aquele episódio com Débora, e para ninguém se considerar desavisado, o Santa Cruz protocolou também semana passada, antes do Carnaval, de que desejaria nos 2 jogos arbitragem alheia ao quadro de Pernambuco e também o VAR, né? Que obviamente como já prevê o regulamento. Arbitragem alheia, não por qualquer coisa pessoal contra ninguém, mas por entender que um dos fatores que tem levado a arbitragem a errar nos jogos do Campeonato Pernambucano tem sido a pressão, né? Então, você traz alguém de fora, ele ou ela, né, já chega minimamente sem esse nível de pressão de agradar ou desagradar alguém. Então, assim, a gente queria remover essa variável e privilegiar um bom espetáculo, né? De modo que o jogo seja decidido, os comentários sejam a respeito do resultado e que a arbitragem passe despercebida. É isso, eu acho que todo mundo que gosta de futebol gostaria que acontecesse. Pronto, aí o Alan Araújo aqui no Bola Rolando, na bronca aí com a arbitragem, e o Santa vai ter reuniões aí, mas não tem o que fazer, né? Já tá escalada a arbitragem, né? Eu vou colocar aqui para vocês, antes de eu comentar essa fala do Alan, a questão aqui do lance. O lance que o fatídico juiz, né, cometeu lá no jogo contra o Petrolina foi esse aqui. Frio, o cara não consegue voltar, sentiu a coxa e agora ele tá fora do jogo. Ih, rapaz, agora é pênalti! Reclamação, vamos ver o lance agora. É muito importante a gente ficar atento ao replay. A briga. Por enquanto, tudo certo. Tudo... Nada. Né? Então, vamos lá. O que Alan fala aí é uma coisa grave. Ele disse que o clube enviou 2 ofícios, protocolou 2 ofícios. Assim que teve aquele rolo lá com a Débora Cecília, né? No jogo contra o Náutico, aquele pênalti absurdo. Pediu que ela não apitasse mais. A Débora chegou até a ser afastada por um tempinho curto, é verdade. Já tá apitando de novo. E esse rapaz, o Rodrigo Pereira, desde o ano passado, nesse lance aí que eu acabei de mostrar, no jogo lá em Petrolina, desse pênalti fantasma que ele inventou. Na ocasião, o Petrolina e Santa Cruz brigavam, né, por uma das vagas na Série D. O jogo acabou 2-1 pro Santa Cruz, mas foi aquela agonia. Esse pênalti foi no começo, né, do segundo tempo, se eu não me engano. Então, o que é que acontece? Esse árbitro, ele tem um histórico de ter confusão com o Santa Cruz. Não é a primeira vez. E o Thiago, né, Nascimento é outro também que tem confusão com o Santa Cruz. O Alan falou que quando ele, lá em Petrolina, ele arranjou confusão, foi lá gritar no vestiário para mandar a equipe subir, né?
fora outras situações. Então, assim, é uma arbitragem, é uma equipe de arbitragem que é problemática. É inadmissível que a federação, diante de um pedido de um clube, né, de um filiado, para um determinado árbitro apite os seus jogos, escale justamente esse árbitro. E o pior, o Edinaldo Santos, com o qual eu tenho várias ressalvas, não gosto dele, né, fala muita besteira, ele falou uma coisa que tem que ser averiguada pelo Santa Cruz. O Náutico pediu para que um árbitro não apitasse os seus jogos, e foi atendido no jogo contra o Retrô. E o Santa Cruz não é atendido. Então o próprio Edinaldo põe em xeque o prestígio do Santa Cruz mediante ao Evandro de Carvalho. Como é que o Náutico pede uma coisa e consegue, o Santa Cruz pede e não consegue? Isso é o quê? Falta de prestígio. Ao longo da história recente do Santa Cruz, ele politicamente nunca teve força na federação. Você viu aí, ano passado, um ex-dirigente do esporte se vangloriando, fez até um livro sobre isso, falando, né, dos méritos que ele teve, né, dos méritos de conseguir comprar árbitro. Santa Cruz, ele tem que parar de ser prejudicado no extracampo. Isso não é de hoje, tá? O Santa Cruz, ele é prejudicado sempre no extracampo. E é inadmissível um clube mandar 2 ofícios para a federação e a federação simplesmente não ouvir, vedar os olhos e escalar quem ela quer. Não é assim, pô. Então, eu espero aí que o Bruno Rodrigues vá ter uma conversa direta, olho no olho com o Evandro, reclame, certo? Se for possível, recorra essa escalação, certo? Vá no Tribunal de Justiça Desportivo, que seja, mas não pode, Santa Cruz não pode ter esse árbitro apitando o seu jogo, porque isso põe em xeque a credibilidade da competição. Como é que eu vou ter como árbitro um sujeito que já me prejudicou, né? E o clube já tinha dito, eu quero o árbitro de fora. Por que a federação não fazer isso? Ah, o esporte não quer. Sim, e só pode ouvir um lado, Só pode ouvir um lado, né? Então é muito lamentável essa decisão da federação de colocar 2 árbitros que já teve mais de um problema com o Santa Cruz. Então vamos aguardar aí o desenrolar dos fatos, né? Hoje deve ter mais novidade, embora hoje é feriado, mas deve ter algum desenrolar de alguma coisa aí daqui para sexta-feira, né? O jogo é no sábado, então o Santa Cruz vai ter que correr contra o tempo para poder barrar aí, uma forma de barrar a escalação desse árbitro aí, tá? Eu particularmente acho difícil mudar, até porque se a federação mudar, aí vai ter outro problema com o esporte. Mas assim, é lamentável a federação querer dificultar, Evandro Carvalho querer prejudicar de toda forma o espetáculo. É impressionante como o Evandro dá bola fora, pô. É incrível. E assim, o jogo já perdeu a credibilidade, né? Já fica em xeque. Por causa de um árbitro que claramente não tem condições, né, de apitar um jogo tão importante como esse. Me diz aí o que é que tu achou dessa escalação, desse árbitro do Rodrigo Pereira e do Thiago Nascimento no VAR. E não deixa de curtir, de compartilhar esse vídeo e de dar o like, beleza? Em breve eu vou estar aqui com mais notícias para vocês. Aquele abraço.